Sejam bem-vindos, alunos, para mais uma aula de Química e Estrutura Atômica. Nós vamos falar sobre o átomo. Então, pegue o seu caderno, sua caneta e vamos para a aula. O átomo. Atualmente, o átomo pode ser representado da seguinte forma. Ele é formado por algumas partículas específicas. Temos a partícula próton, a partícula nêutron, a partícula elétron. Cada partícula dessa compõe o átomo, estrutura elementar da matéria. Nós somos formados por átomos. Os planetas, corpos celestes, galáxias, tudo que há no universo, se for matéria, podemos descrever essa matéria por ser formada por átomos. Muito bem. O átomo tem uma estrutura bem específica. Ele é formado por um núcleo e por uma eletrosfera. O núcleo é formado pelas partículas já ditas anteriormente, que são as partículas prótons e nêutrons. A eletrosfera é formada pelas partículas chamadas de elétrons. Nota-se que a natureza elétrica de cada partícula está representada a seguir. Os prótons têm carga elétrica positiva, os nêutrons têm carga nula, os elétrons têm carga elétrica negativa. Ou seja, no átomo existe uma interação entre as partículas positivas e negativas. Essa interação é chamada de interação eletrostática. O átomo possui em seu núcleo, pequeno e denso, as partículas positivas juntamente com os nêutrons, partículas nulas. Já numa camada chamada eletrosfera, uma região mais vazia e maior, nós temos os elétrons dotados de carga elétrica negativa. A eletrosfera é formada por camadas eletrônicas. Essas camadas são classificadas e são enumeradas. São até 7 camadas. Essas 7 camadas são decorrentes dos períodos que nós podemos identificar na tabela periódica. A tabela periódica possui 7 períodos, indicando que os átomos podem ter até 7 camadas. Então, uma coisa está relacionada à outra. Quais são as camadas, as possíveis camadas da eletrosfera? Camada K, camada L, camada M, camada N, camada O, camada P e Q. Uma observação muito importante. Na eletrosfera, os elétrons giram ao redor do núcleo, assim como o sistema solar, os planetas, como a Terra, giram ao redor do Sol. Novamente, na eletrosfera, os elétrons giram ao redor do núcleo, assim como o sistema solar, os planetas, como a Terra, giram ao redor do Sol. Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixam. Então, entendemos que os elétrons estão ao redor do núcleo, orbitando em diferentes regiões da eletrosfera. Mas o que há em cada camada eletrônica? As camadas eletrônicas são formadas por elétrons. Ou seja, cada camada eletrônica nós iremos identificar uma certa quantidade de elétrons. Lembre-se que a camada eletrônica ela está diretamente relacionada à eletrosfera. Então, na eletrosfera, nós temos algumas camadas eletrônicas. Podemos ter até 7 camadas. Camada K, camada L, M, N, O, P, Q. Notem que cada camada poderá conter uma certa quantidade de elétrons. Observe o primeiro exemplo. Camada K podem ter até 2 elétrons. L até 8, M até 18, N até 32, O até 32, P até 18 e Q até 8 elétrons. Você não precisa decorar essa quantidade de elétrons, mas seria interessante que vocês tomassem nota no seu caderno para ser utilizada como objeto de consulta posteriormente nos próximos exercícios que nós iremos realizar. Nas camadas, há regiões
menores ainda. Olha só, existem regiões que são menores. Essas regiões menores são chamadas de subníveis atômicos. Então, observe. As camadas eletrônicas são grandes camadas ou grandes espaços vazios onde os elétrons estão orbitando ao redor do núcleo. Porém, dentro dessas camadas ainda há regiões menores. E essas regiões menores são chamadas de subníveis atômicos. E lá você consegue encontrar pequenas quantidades de elétrons. Ok? Então vamos lá. Existem 4 subníveis atualmente conhecidos. Os mais comuns são o subnível S, P, D e F. Ok? Mais à frente nós iremos entender por que cada subnível tem esta sigla como termo representante. Observe que cada subnível comporta uma determinada quantidade de elétrons. O subnível S pode ter no máximo 2 elétrons. O subnível P no máximo 6. O subnível D no máximo 10. O subnível F no máximo 14. Então, observe que essa quantidade é o máximo de elétrons que cada subnível ou região menor da camada eletrônica poderá comportar. Veja bem, não quer dizer que esses subníveis, né, que estão aqui destacados, que eles não possam receber menos elétrons do que está aqui identificado. Porque a regra é simples. Quem pode mais, pode menos. Agora, quem pode menos, não pode mais. Por exemplo, eu posso colocar apenas um elétron no subnível S? Claro que sim, porque o subnível S pode conter, no máximo, 2 elétrons. Então, ele pode ter menos. Quem pode mais, pode menos. Agora, imagina no subnível P. Será que eu poderia colocar 7 elétrons? Claro que não. Porque o subnível P pode ter, no máximo, 6 elétrons. Eu não posso colocar mais, porque quem pode menos, não pode mais. Então, estas aqui são algumas informações importantíssimas para o seu estudo. Espero que vocês tenham gostado dessa nossa primeira aula. E daqui a pouco, nós temos mais aulas aqui no canal. Se você gostou dessa videoaula, por favor, nos ajude a crescer esse canal e esse projeto. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, dê o nosso like, o joinha, para que possa nos ajudar ainda mais. Forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau!